Eu vou exagerar um pouco aqui, mas se você quiser o fundamento da minha opinião, o mundo inteiro é comandado pelo crime organizado, né? Não é só o Rio de Janeiro, não é só São Paulo, nem o Brasil, os Estados Unidos também. Então, assim, é claro que essa operação não resolveu nada, resolveu outras coisas, né? Talvez tirar uma concorrência de cena, né? Favorecer um outro grupo que está mais organizado. Mas o que é interessante é ver que o governador do Rio, 8 meses atrás, ele mandou um pedido de ajuda aos Estados Unidos. E o pedido de ajuda dizia o seguinte, o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, eles ganharam um tamanho tal que eles agora estão começando a fazer operações nos Estados Unidos. Então ele falou, eles estão fazendo operações aqui, me atrapalhando, e estão fazendo aí também. Tem como você vir aqui ajudar? Se o PCC e o Comando Vermelho forem classificados como terroristas, os Estados Unidos podem jogar uma bomba na favela brasileira. Daniel Lopes explica a diferença legal entre crime organizado e terrorismo e mostra que dentro do próprio Fort Bragg americano, a Delta Force trafica droga. O livro que prova isso virou best-seller do New York Times. Daniel, você falou sobre a questão de classificar o PCC e o Comando Vermelho como narcotráfico, né? Como terrorismo, Como terrorismo. O que muda isso na investigação, punição? Qual é não sei se a palavra é vantagem, mas o que muda? Sobe um grau de... São duas leis, tem a lei do crime organizado e tem a lei do terrorismo. A lei do terrorismo é muito mais severa, classifica como crime hediondo, você já tem um rito sumário ali, algumas garantias legais que o acusado tem, ele perde. E, nesse caso, se um grupo dentro do Brasil for reconhecido pelo governo brasileiro como terrorista, aí nações internacionais podem começar a dar pitaco e fazer ações diretas contra o Brasil, alegando que o terrorismo aqui está afetando eles na sua terra natal. A Lei Antiterrorismo Brasileira, Lei 13.260/2016, exige motivação ideológica ou religiosa para tipificar terrorismo. Narcotráfico sem projeto político fica na Lei do Crime Organizado, Lei 12.850/2013. Ou seja, os Estados Unidos poderia começar a fazer... Vim com a aeronave jogar uma bomba lá no meio da favela. Isso já é um acordo entre... poderia acontecer normalmente. E o Brasil não... É o tratado da ONU, alguma coisa assim? O Brasil não achou interessante porque o argumento a lei de terrorismo diz que tem que ter uma motivação ideológica ou religiosa, não apenas comercial, porque o crime organizado quer ganhar dinheiro com o tráfico. Então o argumento eles não têm um projeto de poder ideológico, eles só querem ganhar dinheiro. Só que quando você ataca uma delegacia, ou você explode um prédio público, ou você ataca um representante do Estado, você está lutando contra a ordem social vigente, né? Você vira um inimigo do Estado. Então, é uma definição um pouco frágil, né? O que os Estados Unidos vieram fazer aqui no Brasil recentemente, alguns meses atrás, eles tentaram negociar para, em vez de classificar os grupos de tráfico como terroristas, já que o Brasil não queria fazer isso, fazer mudanças na lei do crime organizado, incorporando alguns aspectos da lei do terrorismo dentro da lei do crime organizado, mas o Brasil também não aceitou. Se a gente pegar, Daniel, o que aconteceu aí nas últimas semanas, com a invasão, né, do comando especial ali, do batalhão especial, sim. do BOP, encurralando e cumprindo 100 mandados de prisão, né, morreram mais de 100 pessoas, muitas outras foram presas, mas qual a reflexão que a gente tira de tudo isso, Daniel? O Brasil hoje é um narco-estado, a gente está na mão do crime organizado, essa ação policial, na sua visão, conseguiu conquistar o objetivo que foi proposto? O que você tira de reflexão dessa situação que, assim, foi falado durante dias e dias e dias aqui no Brasil? Ainda assim. Olha só, eu vou exagerar um pouco aqui, mas se você quiser o fundamento da minha opinião, o mundo inteiro é comandado pelo crime organizado, né? Não é só o Rio de Janeiro, não é só São Paulo, nem o Brasil, os Estados Unidos também. Você pode ter certeza absoluta, né? Porque as agências de inteligência, por exemplo, a CIA, né? Que é uma evolução natural da OSS, que é a agência de inteligência que os Estados Unidos criaram durante a Segunda Guerra Mundial, com a ajuda do MI6, que é a agência de inteligência britânica, eles desde o início trabalharam lado a lado com a máfia. Então, as agências de inteligência e a máfia que operam à margem da lei, não estou falando só da máfia, as agências de inteligência também, porque eles têm um orçamento secreto, eles fazem operações secretas, então eles cometem crimes e ficam impunes, né?
A CIA nasceu em 1947 como evolução da OSS, criada em 1942 durante a Segunda Guerra com apoio do MI6 britânico. O National Security Act formalizou a agência sob o governo Harry Truman em setembro de 1947. Você pegar um livro recente de um cara chamado Seth Harp, que é não tem em português, traduzindo para português, o cartel do Fort Bragg. Tipo assassinato e tráfico de drogas no alto escalão das operações especiais. O cara fez uma pesquisa mostrando que dentro do quartel-general dos Estados Unidos, que é o centro das operações especiais, que é o Fort Bragg, ali onde você tem a Força Delta, né, essas tropas de elite, né, os fuzileiros navais, é onde é controlado não só o tráfico de drogas nos Estados Unidos inteiro, mas eles controlam os Estados Unidos também, junto com essas agências de inteligência. Seth Harp é jornalista investigativo e veterano do Iraque. Seu livro The Fort Bragg Cartel, 2025, expõe narcotráfico dentro da Delta Force e das Forças Especiais. Best-seller do New York Times. Então, assim, é claro que essa operação não resolveu nada, pelo menos para trazer mais segurança pública ou para acabar com o tráfico. Resolveu outras coisas, né? Talvez tirar uma concorrência de cena, né? Favorecer um outro grupo que está mais organizado. Porque você tem o crime desorganizado e tem o crime organizado, né? Então... Comando Vermelho seria desorganizado? É considerado mais desorganizado, porque é mais fracionado, né? Tem núcleos, né? E não tem um comando nacional e tal. Mas o que é interessante é ver que o governador do Rio, 8 meses atrás, ele mandou um pedido de ajuda aos Estados Unidos. E o pedido de ajuda dizia o seguinte, o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, eles ganharam um tamanho tal que eles agora estão começando a fazer operações nos Estados Unidos. Então ele falou, eles estão fazendo operações aqui me atrapalhando e estão fazendo aí também. Tem como você vir aqui ajudar? Uhum. Então a gente pode até conectar isso que aconteceu no Rio com algum tipo de interesse norte-americano também. Porque se você pega o site da Embaixada Americana no Rio de Janeiro, você vai ver que eles atuam na área social e atuam na área de segurança pública também. Então, a Embaixada Americana no Rio de Janeiro tem vínculo com o setor da segurança. Inclusive, um dos embaixadores ganhou prêmio da Polícia Civil e tal, porque eles ali, não de forma explícita, atuam também nessa questão da segurança. Mas, tentando fazer uma leitura mais madura, assim, mais fora do comum, eu acho que o mundo inteiro é comandado pelo crime organizado. Ô Daniel, mas você acha que os Estados Unidos, de certa forma, colocaram o dedinho nessa operação que foi feita no Acho que sim, Rio de Janeiro? Pediram ajuda, né? De certa forma, uma inteligência ali, algum serviço de... Sabe qual é o interesse óbvio que eu vejo? Esse negócio do o Rio de Janeiro ser comandado pelo narcotráfico, isso ganha repercussão internacional, o mundo começa a olhar não mais como narcotráfico, mas como narcoterrorismo. Uhum. E aí o Donald Trump ele consegue avançar esse projeto dele de dizer que a América do Sul inteira não é que é um narco-estado ou narcoterrorista, é um narcocontinente. Esse é o argumento dele. Se você está curtindo assistir esse vídeo, então já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo sobre esse caso, que ainda tem muito o que ser explicado. Se eles são um estado narcoterrorista, é um estado comandado por terroristas, o Trump, tem o direito de ir lá e jogar uma bomba e depois aproveitar e falar, já que eu te ajudei na segurança pública, libera aí umas terras raras aí pra mim. Aí. Agora você... O objetivo é esse. Você citou que poderia ser um interesse de tirar ali o pessoal da área para limpar, talvez um PCC entrar ali e comandar a parada. É uma possibilidade, eu acho. E você acha que o STF, por estar fazendo cobranças veementes ali em cima do governo do Rio de Janeiro, inclusive o Cláudio Castro, que é o governador, algumas investigações sobre ele estão aceleradas, digamos assim, né? Você acha que isso tem a ver com politicagem também? Eu acho que eles têm que fazer alguma coisa, né? É impossível. Vou dar um exemplo. Eles não podem ignorar um fato desse. Quando a Israel atacou o Irã mandou um recado por um back channel, que chama, né? Um canal de comunicação oculto. E eles falaram, olha, vocês me atacaram. Eu não tô querendo te atacar de volta, porque vai dar polêmica, isso vai escalar. Então vou fazer o seguinte, mas eu não quero atacar, mas eu preciso dar uma resposta para a opinião pública aqui iraniana.
Então eu vou fingir que eu vou te atacar, vou jogar míssil só no deserto, tudo bem? Aí Israel falou, tudo bem. Ou seja, assim como o Irã não podia fingir que não aconteceu nada, a justiça também não pode olhar e falar, fica à vontade aí, faz o que você quiser. Eles têm que dar um parecer, até como uma resposta para a opinião pública. Então acho que isso aconteceria de qualquer forma, independente se tem algum outro tipo de interesse. Tem que dar um parecer, principalmente condenando, né? Fala, opa, também não é assim, vocês mataram mais de 100 pessoas, né? Corpos espalhados pela floresta. Como é que foi organizado isso, hein? Nem que seja para mostrar serviço, entendeu? Tem que dar um parecer, entendeu? Mas eles estavam até falando de cassação, né? Eu não sei, eu acredito que pode ser, até pela questão da gente saber do STF, que assim, né? Tem que tomar cuidado com isso que eu vou falar. A gente sabe que tem muito político ali que tem interesse nessa parte do tráfico, né? Muitos. E a gente sabe de alto escalão. Então, no mundo inteiro. Né? Mas assim, ficando um pouco no Brasil, a gente sabe que tem os chefões que estão bem ali em cima e tá na cara. O cara que é esperto, em vez dele ficar trocando tiro, ele vai se infiltrar na máquina do Estado. Exatamente, né? Que foi o que aconteceu aqui. E aí você faz paz e amor, meu irmão. Você faz seu trabalho aqui, eu faço aqui, sem derramamento de sangue. Tu não me atrapalha, eu não te atrapalho. Né? Aqui foi um trabalho. Eu sou. Gente, só assim, eu tô aqui tô falando isso aqui do Rio, o que aconteceu, a minha opinião é que sim, a gente tem que ter uma. Eu não sou contra o que foi feito lá, né? Cada um tem uma opinião, eu não sou contra, eu acho que eles fizeram um trabalho que tinha que fazer. Infelizmente, triste falar, né, Daniel? Porque assim, é aquela família que entra ali, aquela filha que, você tem que tirar da favela porque o outro cara do tráfico quer, não sei o quê. Então, fora os policiais que morreram também, né? Fora os policiais. E fora os que saíram aí machucados, né? Sim. Então até quero dar parabéns pro BOPE, enfim, eu tenho essa opinião. Sim. Mas é lógico que a gente fala em segurança pública, só que tem muita gente que vem aqui e fala assim, projeto de segurança pública, tá, como a gente começaria a fazer isso aqui no Brasil? Não, como seria organizado? Não tem como não. Você entendeu? Porque a pessoa vem aqui, mas tem que fazer uma junção, não tem como. A e B e fazer organização. Não, isso não tem solução, não. Isso aí é solução só quando chegar o apocalipse, acabar o mundo. Mas acho que nem nos Estados Unidos tem solução, né, Daniel? Porque lá o crime é ainda mais organizado. Mas eles chegam e matam também, pô. O Charlie Kirk não foi assassinado? Ele não foi assassinado por um extremista de esquerda, não. A doutrina Monroe, declarada em 1823, vetava a intervenção europeia nas Américas. Classificar cartéis como terroristas permite ação militar estrangeira direta, contornando o princípio de soberania nacional. Ele foi assassinado pelas coisas que ele estava falando contra o governo Donald Trump. Você acha que foi o governo que mandou matar? Não o governo, alguns setores até talvez estrangeiros, né? Daniel Lopes analisa a proposta de classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. A distinção legal é precisa. A Lei 13.260/2016 exige motivação ideológica ou religiosa, enquanto o narcotráfico se enquadra na Lei 12.850/2013 de crime organizado. A implicação geopolítica é o ponto central. Classificação como terrorismo permitiria intervenção militar estrangeira direta em território brasileiro. A referência ao livro de Seth Harp é verificável. The Fort Bragg Cartel foi publicado pela Viking em agosto de 2025, tornou-se best-seller do NYT e documenta narcotráfico dentro da Delta Force e forças especiais em Fort Bragg. A conexão CIA e USSMI-6 é histórica. A OSS foi criada em 1942 e evoluiu para a CIA em 1947 via National Security Act. A tese de Daniel, que o mundo inteiro é comandado pelo crime organizado, incluindo agências de inteligência, é apenas uma opinião e não um dado. Já imaginou viajar com quem você ama, sem se preocupar com o preço da passagem? Conhecer o Brasil, o mundo, viver momentos que ficam para sempre e pagar muito mais barato por isso? A comunidade Milhas 3.0 ensina pessoas comuns a viajar como expert, usando estratégias que as companhias não explicam. O link está aqui na descrição. Entre agora na comunidade Milhas 3.0